Capítulo 776. Confronto. Tradução. Júnior. Revisão. Azel Padrim. Em um piscar de olhos, numerosas pessoas se colocaram em confronto no ar. O majestoso poder Yuan subiu em direção aos céus, fazendo com que a atmosfera se tornasse tensa, enquanto faíscas surgiam rapidamente. A área originalmente barulhenta também rapidamente se tornou mortalmente silenciosa. Os membros de muitas facções encaravam o céu enquanto a cautela aparecia em seus olhos. Eles estavam claramente preocupados com o envolvimento deles quando a batalha começasse. Shang, você realmente pretende interferir no rancor entre o meu portão Yuan e a seita do Dao? A expressão de Yuan Kang era um pouco sombria quando ele olhou para Shang, que o estava bloqueando. Um tom frio estava fluindo de sua voz baixa. Eu fui designado para esta tarefa. Shang apenas sorriu fracamente e disse diante dessas palavras ameaçadoras: Lindong, nosso portão Yuan será um inimigo irreconciliável se você matar Lei Qian. Ling Zhen manteve o leque dobrável na mão. Seus olhos estavam olhando fixamente para Lindong, que havia agarrado Lei Qian pela garganta, enquanto ele falava lentamente. Já não é o caso agora. Lindong sorriu enquanto dizia. Seu jovem rosto um tanto pálido parecia estar extraordinariamente frio aos olhos de Ling Zhen e dos discípulos do portão Yuan. Lindong, você está planejando começar aqui uma guerra com nosso portão Yuan. Yuan Kang baixou as pálpebras. Sua mão lentamente apertou ainda mais a espada. Parecia haver um estranho brilho cinza subindo profundamente dentro de seus olhos. Acredite, esse final não é algo que você gostaria de ver, mesmo com a ajuda de Shang. Yuan Kang levantou o rosto, que não podia ser considerado bonito, depois de falar. Um arco anormalmente escuro, frio e sedento de sangue foi erguido em seu rosto. Não force minha mão. Caso contrário, Shang não será capaz de me parar. As pupilas de Lindong encolheram neste momento. Ele olhou para Yuan Kang. Por alguma razão desconhecida, um ligeiro desconforto começou a surgir em seu coração. Ah! Nesse caso, agora eu realmente quero tentar. Shang riu levemente. Uma aura arrepiante surgiu em seu rosto, que usava uma máscara de fantasma quando ouviu as palavras de Yuan Kang. É mesmo? Os olhos de Yuan Kang ficaram cada vez mais sombrios. Ling Zhen e os outros também inclinaram seus corpos para a frente, depois que perceberam a hostilidade no tom de Yuan Kang. Uma flutuação extraordinariamente majestosa de poder Yuan se espalhou de maneira semelhante a uma onda. Em resposta a isto, as faces de Ying Xiao Xiao, Wang Yan e dos restantes discípulos da seita do Dao atrás de Lindong mostravam sinais de tensão. Bang bang. De repente, um som estridente foi emitido do meio da bacia, enquanto as duas partes se enfrentavam em uma atmosfera tão hostil. Inúmeros olhares ficaram chocados quando se viraram para aquele local. Depois disso, eles perceberam que uma leve distorção havia aparecido naquele espaço. Numerosos salões incomumente antigos começaram a aparecer vagamente dentro do espaço distorcido. Uma aura antiga, que só poderia ser formada pelo acúmulo do tempo, vazava por aquele espaço, se espalhando por toda a área. Antigo esconderijo do céu ardente. Exclamações selvagens de alegria soaram após o aparecimento deste fenômeno. Depois disso, aqueles muitos pares de olhos haviam se tornado, de repente, impetuosos e gananciosos. Eles não se reuniram aqui para assistir a uma luta entre o portão Yuan e a seita do Dao. O objetivo deles era o antigo esconderijo do céu ardente que estava oculto aqui. Antes, eles haviam colocado sua atenção na luta entre as duas partes porque estavam esperando. Agora que o objetivo principal havia aparecido, eles naturalmente começaram a mudar sua atenção. O antigo esconderijo está prestes a abrir. Os olhos estreitos de Lindong olharam em direção ao espaço distorcido. Ele não esperava que isso aparecesse neste momento. Embora o espaço estivesse sendo distorcido, todos podiam ver vagamente os salões antigos visíveis no interior. No entanto, este espaço ainda não tinha mostrado sinais de estar completamente aberto. Parecia faltar-lhe uma chave. Cada olhar no local foi finalmente lançado em direção a Yuan Kang sem nenhum acordo prévio.
A razão de terem vindo foi porque tinham obtido a notícia de que o portão de Yuan seria capaz de abrir o antigo esconderijo desta vez. Dada a situação neste momento, parecia que caberia ao portão de Yuan abrir este antigo esconderijo. Yuan Kang claramente também havia sentido a reunião desses olhares. Imediatamente, seus olhos brilharam quando ele falou com indiferença. Lindong, nosso objetivo desta vez é o antigo esconderijo do céu ardente. Somente se você liberar Lei Qian, nosso portão Yuan poderá abrir o esconderijo antigo e permitir que todos compartilhem os tesouros lá dentro. Se você continuar sendo teimoso, é provável que ninguém consiga abrir esse esconderijo antigo. Nesse momento, você acabará irritando a todos. Acredito que você não será capaz de suportar esse fardo. As palavras de Yuan Kang não foram ditas dissimuladamente. Em vez disso, ela se espalhou ruidosamente sob a capa do poder Yan. Finalmente, ela ressoou no ouvido de todos. Esse sujeito é realmente astuto. A expressão de Ying Xiao mudou um pouco. Esse ato de Yuan Kang claramente pretendia fazer com que a seita do Dao fosse colocada em uma posição que se opusesse a todos. Com isso, ele forçaria a seita do Dao a liberar Lei Qian. Essa tática era realmente astuta. As expressões de Wang Yan e o resto também mudaram um pouco. Isso porque eles podiam sentir que alguns olhares já estavam sendo lançados na direção deles um pouco depois que Yuan Kang pronunciou essas palavras. Havia poucas intenções amigáveis dentro deles. Em vez disso, havia apenas um impulso impaciente. Lindong, o que devemos fazer? Wang Yan perguntou em voz baixa. Esta situação era tal que eles seriam forçados a enfrentar muitos devido a uma única sentença de Yuan Kang. Não seria bom se isso continuasse se arrastando. Lindong franziu as sobrancelhas levemente enquanto encarava Yuan Kang. Imediatamente, ele olhou para o rosto vermelho de Lei Qian, cujo pescoço foi agarrado por ele. Um momento depois, ele finalmente sorriu levemente. Como o irmão Yuan Kang é tão magnânimo, naturalmente terei que lhe dar alguma face. Foi apenas uma pequena disputa. Não tenho intenção de tirar a vida de ninguém. Os rostos dos discípulos do portão Yuan se contorceram involuntariamente quando ouviram estas palavras. Eles puderam sentir claramente a crescente intenção de matar de Lindong antes. Todos eles entenderam que Lindong tinha definitivamente a intenção de matar Lei Qian mais cedo. Isto era completamente diferente do que ele havia dito. O irmão Lindong é verdadeiramente alguém que pôde ver o quadro geral. Um sorriso surgiu no rosto de Yuan Kang. No entanto, esse sorriso foi preenchido como uma espécie de sentimento extremamente sombrio e malicioso, não importa como alguém olhasse para ele. Já que este é o caso, por favor, solte Lei Qian. Considere-se vitorioso nesta disputa. Provavelmente Yuan Kang já havia suprimido a raiva e a intenção assassina quando proferiu essas palavras. Dado seu status, dificilmente havia alguém entre a geração mais jovem da região leste de Shuan a quem ele considerava seriamente. Havia ainda menos necessidade de suavizar sua forma de falar dessa maneira. No entanto, Yuan Kang era afinal uma pessoa extraordinária. Mesmo que seu coração estivesse suprimindo sua intenção de matar, um sorriso ainda surgira em seu rosto. No entanto, esse sorriso fazia o cabelo ficar arrepiado. Lindong inclinou a cabeça enquanto observava Yuan Kang. Imediatamente, ele sorriu brilhantemente e assentiu. Todos ficaram involuntariamente um pouco sem palavras quando viram isso. De certo ponto de vista, ambas as partes eram o tipo de pessoa com grande paciência. Eles sabiam que um velho tigre que mostrava suas presas não era assustador. O que era assustador era uma cobra venenosa que podia ficar em silêncio preparando uma emboscada e esperando o momento para dar um golpe fatal. Lindong e Yuan Kang pareciam pertencer a esta categoria. Que pena! Lindong olhou para Lei Qian, a quem ele segurava na mão. Os cantos da boca dele se curvaram. Ele parou de hesitar e casualmente jogou Lei Qian de lado. No entanto, ninguém descobriu que um brilho preto incomum entrou silenciosamente no corpo de Lei Qian quando a mão de Lindong se retirou da garganta de Lei Qian. Lei Qian, que foi descartado por Lindong, foi rapidamente resgatado por alguns discípulos do portão Yan. Depois disso, aqueles olhos extraordinariamente cruéis em seu rosto pálido encaravam Lindong.
O rugido emergiu de sua garganta. Lindong, quando você estiver em minhas mãos, farei com que você implore pela morte. Entretanto, Lindong limitou-se a sorrir levemente diante do bramido vicioso de Lei Qian. Foi como se ele não tivesse ouvido nada. Todos nós realmente o subestimamos. O sorriso no rosto de Wang Kang desaparecia lentamente quando ele viu Lindong liberar Lei Qian. Depois disso, ele começou a falar. Desta vez, da seita do Dao você é a pessoa mais difícil de se lidar. Você é muito gentil. Lindong riu. Sua aparência enfureceu Lei Qian a tal ponto que este teve o impulso de cuspir sangue. Um olhar sombrio também surgiu no rosto do pequeno rei espírito Ling Zhen. Apenas o pequeno rei Wang Kang continuou com o rosto impassível. No entanto, a competição das grandes seitas não terminará tão facilmente desta vez. Lindong, confie em mim quando digo que você pagará o preço. Wang Kang olhou para Lindong e falou com um leve sorriso. Lindong assentiu enquanto compartilhava o mesmo pensamento. Um sorriso brilhante também surgiu em seu rosto neste momento. Suas palavras subsequentes, no entanto, fizeram com que a expressão de Wang Kang se tornasse involuntariamente feia, apesar de sua força de vontade. Se você já terminou com essa idiotice, pode abrir o esconderijo antigo, por favor?